Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa edição mais do que especial do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo. Eu sou Janguier Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e tenho grande satisfação em fazer a abertura oficial da segunda edição deste super evento. Devido à pandemia do novo coronavírus, tivemos que adaptar os nossos planos a essa nova realidade que nos desafia todos os dias. Saímos do palco e ocupamos esse belo estúdio. Não temos a companhia física de uma calorosa plateia, mas temos a certeza da sua companhia e de tantos outros internautas com sede de aprendizagem. Por isso, meus amigos, não desanimamos em nenhum minuto, claro. Reorganizamos nossa agenda, mudamos nossos planejamentos e estamos muito felizes em promover essa super edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, em um formato totalmente online e gratuito. Veja que o tema central é empreendedorismo, tecnologia e inovação em uma sociedade disruptiva. O Summit traz à tona importantes discussões de questões que envolvem o mundo no pré e no pós-pandemia. Afinal, o mundo passou por uma transformação drástica e mudanças que levariam anos para acontecer surgiram em poucos meses. Grandes nomes passarão por esse estúdio durante os 6 dias de evento. Você que nos acompanha poderá assistir a mais de 130 conferencistas, mais de 50 palestras individuais e 30 exposições em formato de painéis. Foi com imenso prazer que eu convidei o fundador da XP Investimentos, o Guilherme Benchimol, para participar de um bate-papo comigo nesta abertura da segunda edição do Summit Êxito de Empreendedorismo. Aqui com Benchimol conversarei sobre superação de adversidades, realização de sonhos, empreendedorismo e negócios. E como o título do livro escrito por Benchimol diz, nós vamos saber como Guilherme Benchimol criou a XP Investimento na raça e revolucionou o mercado financeiro do Brasil. Seja muito bem-vindo, amigo Guilherme Benchimol. Novos tempos, né? Novos tempos. Obrigado, Janguier. É uma honra estar aqui com você. E agora, amigos, vamos chamar uma rápida vinheta e voltamos já já. E aí, amigos, estamos de volta à primeira conferência, ao primeiro bate-papo, aqui na abertura do Summit Êxito de Empreendedorismo, onde eu e Guilherme Benchimol estaremos falando sobre lições de vida, sobre educação, empreendedorismo, sonhos, transformação de sonhos em realidade, sobre superação de adversidade e, sobretudo, sobre empreendedorismo. A dinâmica desse bate-papo vai ser a seguinte: eu vou fazer perguntas para Guilherme vai falar sobre as suas expertises, sobre as suas lições de vida, sobre os seus desafios da sua vida, né? Que ele teve muitos, todos nós tivemos muitos desafios, e como conseguiu superá-los, né? E ele também vai me perguntar, da mesma forma, eu vou falar sobre os meus desafios, sobre os erros, fracassos, sonhos e como a gente lutou para transformá-los em realidade. Então será um ping-pong, né? Eu pergunto para ele pergunta para mim, e vai ser muito mais dinâmico esse bate-papo. Então vamos começar, né? Guilherme, eu fiz uma colinha aqui com as perguntas, né? Que é para também. Você também? Você criou a XP em 2002, né? 2001. Então já 19 anos. 19 anos. É. Depois de algumas experiências em corretora de valores, né? Conta aí como é que foi esse caminho, que eu sei que não foi fácil, né? Foi árduo e extenuante aí para os nossos ouvintes aí, telespectadores e empreendedores. Todo começo nosso é difícil, né? Você sabe disso melhor do que ninguém, né? E a minha história empreendedora começou sem querer. Meu pai é médico, minha mãe é artista plástica, eu nunca me vi inicialmente empreendendo. E o sonho do meu pai era que eu fosse médico, eu queria ser tenista na adolescência e acabei fazendo economia. E eu trabalhava numa corretora, que não existe mais, mas essa corretora não estava bem financeiramente na época e teve que cortar despesas. Me lembro que eu cheguei em casa umas 2 semanas antes do fato que eu vou contar na sequência e falei: pai, estou preocupado, eu escutei falar que na corretora que eu trabalho lá vão cortar pessoas. Ele falou: Guilherme, fique tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora.
2 semanas depois, cheguei em casa demitido. Então foi um golpe muito duro em mim. E eu quis fugir. Falei, olha, pai, eu não vou mais morar no Rio de Janeiro, eu estou com vergonha de mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tem futuro e eu vou morar em outro estado e vou começar do zero. Eu quero empreender. E eu até aceito quebrar, mas eu quero ter controle sobre a minha vida. Então foi em cima desse conceito que eu comecei a XP. Eu tinha literalmente 10 mil reais no bolso, tinha um carro, fui morar em Porto Alegre, sem conhecer ninguém, conheci um sócio gaúcho e comecei a empresa alugando uma salinha que tinha 25 metros quadrados. E arrumei 2 estagiários e assim a gente começou. Muito legal, né? Por conta de um fracasso que você começou a empreender empresarialmente, porque você já era empreendedor, intraempreendedor, mas começou a empreender empresarialmente, hoje é uma das maiores empresas do Brasil, e com 10 mil reais, né? 10 mil reais. Isso é uma grande lição, né? O que eu fui entendendo ao longo do tempo é que a gente, quando é muito jovem, não tem a percepção do fracasso, né? Mas o fracasso é importante, né? Assim, a gente vai falar sobre os teus aqui também depois, mas você errar e errar cedo é positivo, né? Quanto mais cedo você erra, mais você consegue ter tempo de corrigir, né? Então eu diria que o meu sucesso foi porque eu fracassei cedo demais, né? Então isso me ajudou a dar a volta por cima e me fez acreditar que no final tudo é possível. A gente sabe disso, né? Que se a gente for obstinado de verdade, a gente consegue chegar lá mais cedo ou tarde. Você tinha quantos anos? Eu comecei com 24. Com 24 anos de idade. E a empresa só começou a dar certo quando eu percebi que era mais fácil dar aula e ensinar as pessoas do que convencer a pessoa a vir investir comigo, né? Imagina um carioca morando em Porto Alegre com 24 anos de idade, o cenário macroeconômico na época estava horroroso, os juros estavam em 20% ao ano, ou até mais até. Como é que eu vou convencer um gaúcho a confiar num carioca naquela época, há 20 anos atrás? Mas eu percebi que dando aula, eu ia convencer a pessoa a aprender comigo e se a pessoa aprendesse, se transformava em cliente. Então esse foi o ciclo que eu fui formando e foi esse o ponto de virada nosso, quando eu percebi que o caminho era educação. E a gente começou também como eu, pela educação. Poxa, que legal. É que a educação é muito boa, né? Você dá, você ensina, e se você ensina de coração, as pessoas veem verdade nisso e aquilo gera uma conexão muito poderosa entre o professor e o aluno, né? E aí foi assim que a coisa seguiu em frente. Bom, agora você, né? Vamos lá. Como definir Janguier Diniz? Eita, como definir Janguier Diniz? Bom, eu acho que assim como você, eu sou um superador de adversidades, né? Já passei por muitas dificuldades na vida, muitos desafios, muitos obstáculos, muitas adversidades, mas sempre com muita luta, com muita determinação, muita disciplina, muito trabalho, né? Trabalho árduo e extenuante, eu consegui superar todas as adversidades em minha vida. De forma que eu me defino como um obstinado, né? Eu até gosto de brincar, né? Eu sou um eterno inquieto, né? Eu estou sempre querendo fazer coisas, construir coisas na minha vida, porque isso é da vida do empreendedor. Todo empreendedor gosta de estar criando coisas que gerem valor para ele, para sua família, mas sobretudo para a sociedade, né? Eu sou inconformado, ou seja, quando eu construo algo na minha vida, eu já quero construir outro, né? Você não pode se conformar com as coisas comuns, com as coisas simples, mas sou altamente otimista, sou um otimista patológico, sempre acredito que as coisas vão dar certo, mas eu gosto de brincar que eu costumo me definir como um fodido obstinado, fodido com O, não é um fodido depressivo não. Porque tem uma diferença entre fodido e fudido, né? Fodido é um guerreiro, é um cara que supera a adversidade. E um fudido com como disse o nosso amigo Caio Carneiro, que vai palestrar aqui no nosso evento também, que é aquele empreendedor da área de marketing de relacionamento, que tem aquele livro Seja Foda, não sei se você conhece, é muito legal aquele livro. E tem o outro Enfodere-se. Você tem que ser um fodido e não um fudido, porque o fudido é aquele vitimizado, é aquele que diz que não tem sorte, que é um coitadinho.
você tem que ser um guerreiro, né? E tem que se pautar a sua vida pelos princípios dos guerreiros. E um deles é o que diz que se você estiver disposto a realizar o que é difícil, sua vida será fácil. Mas se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, sua vida será difícil, né? Exatamente o contrário. Quando você está disposto a realizar o que é difícil, a vida será fácil e de sucesso. Então você tem que procurar fazer as coisas que não são comuns, as coisas difíceis, para que você possa superar e empreender inicialmente na vida e depois nos negócios. Eu comecei empreendendo na minha vida, né? Acreditando em mim, acreditando que era possível. Apesar de ter saído de uma cidade pequena, lá na Paraíba, Santana dos Garrotes, apesar de ter sido engraxate aos 8 anos, eu sempre acreditei que era possível sonhar, transformar o meu sonho num projeto de vida e começar a lutar para realizar os meus sonhos. Você falou essa palavra, essa sua expressão é a mais importante, acreditar que dá. Eu nunca encontrei ninguém na vida que conseguiu chegar lá que não acreditou. Mas aquele que não acredita nunca sai do lugar, né? Então, manter a perseverança e ser otimista é o ponto de partida de tudo, né? Tem que acreditar nos sonhos, tem que acreditar nos ideais e tem que lutar, né? Não basta apenas acreditar, né? Tem que lutar, que dá. Quem diz muito isso, vai que dá, é Jorge Paulo Jorge Lemos, Paulo, né? vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Sempre dá, né? Pois é, sempre dá. Então, eu sempre acreditei, né? E digo sempre para meus alunos que não interessa de onde você vem, o que interessa é para onde você quer ir, porque é possível. Não interessa do que fizeram conosco, o que interessa é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Isso é interessante, né? E agora sou eu, viu? Na época da criação da XP, Guilherme, eu sei que você teve muitas dificuldades, né? Muitos desafios, muitas dificuldades. E quais foram os principais que você superou para poder chegar ao ápice como hoje, que eu considero o ápice da XP? O maior desafio de todo empreendedor ainda mais quando eu comecei há 20 anos atrás, é acesso a capital, né? Acesso a capital, acesso à mentoria. Isso que hoje em dia o que a gente faz aqui hoje em dia, levando conhecimento às pessoas, há 20 anos atrás não era possível, né? Então, eu diria que começar sem apoio de ninguém, sem acesso a capital, foi a parte mais difícil de todas, né? Então, eu tive que aprender batendo a cabeça na parede, literalmente, e sendo muito humilde, né? Porque quando você bate com a cabeça na parede e você é uma pessoa arrogante, você vai se quebrar com muita velocidade. Mas se você bate a cabeça na parede e é humilde, você vai corrigindo e você vai encontrando os caminhos que vão te levando na direção correta. Então, sempre digo que a minha trajetória foram vários erros pequenos que foram sendo corrigidos e que foram me levando na direção correta, né? Mas, sem dúvida nenhuma, começar sem capital e sem apoio de ninguém é o que o brasileiro mais acaba sofrendo. Acesso a capital. Eu comecei a minha vida empreendedora antes como engraxate, mas depois eu fui juiz, fui procurador, e o meu capital, eu pegava todo o salário para empreender, né? Porque eu comecei a empreender depois que eu passei nos concursos, eu comecei a empreender num cursinho. Então eu pegava o meu salário, grande parte do salário, para empreender, porque realmente, de fato, o acesso a capital é uma das maiores dificuldades que a pessoa tem. Acesso a capital, eu também até complementando, acho que é um pouco de autoestima, né? Porque, assim, você tem que acreditar que o Brasil nunca foi um país de empreendedores, né? O Brasil sempre foi um país de pessoas que buscaram estabilidade, né? Como a gente sempre teve muita instabilidade no Brasil, as pessoas sempre buscaram muita estabilidade. Eu acho que cada vez mais com a estabilidade econômica, as pessoas vão buscar a instabilidade empreendedora, né? Então, naquele momento ali, acreditar que era possível empreender, era uma briga contra todos que estavam à sua volta, né? Assim, meu pai queria que depois eu fosse trabalhar numa multinacional, que eu seguisse uma carreira executiva. Então, empreender lá atrás, eu não sei se o teu pai era assim também, seu pai e sua mãe, mas meu pai dizia, olha, Guilherme, você está maluco, né? Empreender não é o caminho natural da vida, né? Você tem que seguir uma carreira corporativa, uma carreira segura, sólida. Então, acho que brigar contra esse status quo foi uma briga importante também. Meu pai queria que eu terminei o primeiro grau, né, que é hoje o ensino fundamental, lá na cidade onde eu morava, que é em Rondônia. Não tinha o segundo grau, que é o ensino médio, ele queria que eu fosse trabalhar na fazenda. Não era a fazenda dele não, mas como agricultor com ele, velho. Porque ele não tinha tido a oportunidade, eu falei, não, pai, eu quero estudar.
peguei minha mala e me mandei para o Nordeste. É que no final nossos pais são super importantes, obviamente, né? Mas às vezes você tem que ir um pouquinho contra aquilo que eles estão... Eles vão sempre escolher os caminhos mais seguros, né? Mas não necessariamente os caminhos mais seguros são aqueles caminhos que combinam com a gente, né? Então lá atrás eu tive que, pai, obrigado, mas eu vou seguir meu caminho, né? Bom, antes de você ser empreendedor, você foi juiz federal e depois procurador federal. Por que deixar um emprego com estabilidade e se arriscar no mundo do empreendedorismo? Interessante, Guilherme. Você sabe, né, a maioria das pessoas sabe que eu comecei a minha vida, mudei a minha vida através da educação, né? A educação muda a vida, história de destinos. Já dizia Paulo Freire que a educação é instrumento libertador e transformador do indivíduo, e eu digo que é a mais fácil forma de ascensão social. Então foi através da educação que eu, como não tinha nada, consegui passar no concurso público, depois de fracassar várias vezes. Eu fui juiz federal do trabalho, mas como eu queria empreender, depois eu deixei para ser procurador regional do trabalho, depois professor da federal. Só que a gente sabe que quem cria riqueza e renda para o país, e por via de consequência, trabalhabilidade e empregabilidade, são os empreendimentos empresariais. E eu queria criar riqueza e renda para mim e também para a comunidade onde estava inserido e para a sociedade. Se eu permanecesse como juiz ou como procurador, eu ia ter, como de fato tinha, uma vida muito boa, uma vida estável, um salário bom, né? Vitalício, né? Um cargo vitalício, mas eu queria gerar riqueza e renda para mim, eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria e gerar trabalhabilidade e empregabilidade. Por outro lado, eu não acho que as pessoas que estudam em escolas públicas, como eu estudei a vida inteira em escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, comecei ensino médio, depois estudei na Universidade Federal, fiz mestrado e doutorado na Universidade Pública, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu não acho que essas pessoas devam ter o concurso público como fim maior, pode ser um meio, como foi para mim um meio. Porque não gera riqueza para o país, quem gera riqueza são os empreendimentos, são as empresas. Para você ter uma ideia, eu gosto de falar desse assunto, no Brasil nós temos 12 milhões de concurseiros, enquanto que nos Estados Unidos os gênios americanos, eles criam grandes empresas que transformam a humanidade. Os gênios brasileiros, grande parte dos gênios brasileiros, grande parte, não é todos, né, claro, estão estudando para passar em concursos públicos, o que é um desperdício, né? Então, por conta de eu achar que é importante você fazer concurso público não como um fim, mas como um meio, e depois começar a empreender na vida, depois do negócio, para gerar riqueza para você e para o país, foi que eu deixei a vida estável, a vida boa, né, com salários bons, com vitaliciedade, sem poder ser demitido, né, porque o juiz não pode ser demitido, a não ser que cometa crimes, o procurador não pode ser demitido, para poder empreender. Mas quando você decidiu mudar, e a sua família, o que falou? Porque, assim, imagino ter sido um baque grande, né? Minha família foi igual ao seu pai, minha família quase morre. Como é que você vai deixar de ser magistrado? Como é que você vai deixar de ser procurador do Ministério Público da União? É um cargo respeitado, com salário. Mas eu já estava com o cursinho, né? O cursinho já estava indo bem. Já estava indo bem. E aí eu falei, não, mas eu vou criar um grande grupo empresarial universitário, um grande grupo educacional. E criei, graças a Deus deu certo. Hoje é um grande grupo, com quase 200 mil alunos, e vem ajudando o Brasil a se desenvolver, até porque um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Como o governo não pode fazer tudo sozinho, é imprescindível o setor econômico, o setor privado ajudar o país. Até porque hoje nós temos 8 milhões e meio de alunos no ensino superior e 76% estão nas instituições privadas. Já pensou se não tivesse as instituições privadas, o que seria? Sem dúvida. Sem dúvida. O que levou vocês, Guilherme, a abrir capital na Nasdaq? Na Nasdaq? Olha, quando você decide abrir capital, você está buscando duas coisas, né? O capital, que aí não faz diferença se é aqui, se é no Brasil, se é fora do Brasil, ou outro país.
E a segunda coisa é ajuda, né? Você está buscando sócios, né? E eu aprendi que se você encontra os sócios bons, ele te deixa mais inteligente, né? Sócio bom te pergunta as coisas certas, e se você é uma pessoa que é humilde, você vai através desse sócio garantir que o caminho que você vai seguir é o caminho mais adequado. E a gente queria acessar investidores que não estavam no Brasil, né? Se uma parte dos investidores investe no Brasil, outra parte acaba optando por ficar em mercados internacionais. Então, abrir capital na NASA foi acessar um capital e, simultaneamente, acessar investidores que não estavam tão presentes aqui. Então, a gente conseguiu embarcar os maiores investidores do mundo. Então, tem meia dúzia deles que são muito próximos a mim. E são pessoas que já viram aquilo que a gente faz aqui no Brasil acontecer na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E é muito bom ter pessoas que têm essa experiência, porque elas te ensinam a não cometer os mesmos erros que empresas que foram bem-sucedidas em outros lugares do mundo, caminhos que elas seguiram, né? Então, esse foi o motivo. E fora que traz uma visibilidade muito grande, né? Você está listado na NASA, você acaba virando uma empresa global, né? Então isso é um apelo que vem a reboque também, deixa o time mais motivado, inspira mais as pessoas, inspira os clientes. Então isso não é o core principal, mas acaba sendo uma derivada importante que vem na sequência. De fato, foi um dos maiores IPOs da história, né? E foi um exemplo para o empreendedorismo brasileiro. Eu, inclusive, quando eu acompanhei tudo, quando saiu lá com sucesso, eu até mandei uma mensagem para você. Me lembro. Muito orgulhoso na época. A gente fez o maior IPO da história do Brasil até hoje. Né? Pois é. Até hoje. É provável que esse ano tenham IPOs que sejam maiores que o nosso, mas foi assim, abrir capital no Brasil já é um desafio, você sabe disso, né? Abrir capital fora do Brasil é um desafio maior, né? Você tem o desafio da língua, você tem o desafio de você estar num país que não é o seu país. Então tem uma série de regras e de conceitos que te deixam um pouco mais desconfortáveis, mas foi um baita sucesso. A gente fez uma oferta que foi superada, a gente ofertou X ações, a demanda foi de 15X. 15 vezes. Então foi muito bem sucedido. Muito legal. Você acredita que as pessoas já nascem com espírito empreendedor ou é possível ser adquirido essa competência ao longo do tempo? Interessante, né? Peter Drucker diz que empreendedorismo não é ciência, nem dom, nem arte, é prática. Eu penso diferentemente de Peter Drucker. Eu escrevo até no meu livro Arte de Empreender, que empreendedorismo é uma mistura de dom com arte e com prática. Porque eu escrevo no livro que todo mundo nasce com um pouco de dom empreendedor. Todo mundo nasce com dom empreendedor, uns com menos, outros com mais. E esse dom, se praticado, ele é desenvolvido. Porque o empreendedorismo, da minha ótica, Guilherme, ele é um fenômeno cultural. Se você é de uma família empreendedora, a tendência é você desenvolver esse dom empreendedor seu. A tendência é você ser empreendedor. Se você não é de uma família empreendedora, a tendência é você procurar passar em concursos públicos, procurar ser um intraempreendedor, ou seja, ser um funcionário de uma multinacional, conforme seu pai queria que você fosse, né? É aquela história de que a fruta só cai perto da árvore. Eu, no caso, não sou de família empreendedora, então eu tive que ser um superador de adversidades para desenvolver o meu dom. Eu acho que eu tinha um dom, porque eu já era... Quais são as características dos empreendedores? São inúmeras. Sonho, ousadia, coragem, determinação, disciplina, correr risco. Eu já me achava um detentor daquelas características. Logo, eu comecei a praticar e fiz com que o meu dom se transformasse e ampliasse e eu pudesse ter sucesso no empreendedorismo empresarial, né? Porque as pessoas pensam que empreender é só criar empresa, que é só criar CNPJ. E a gente sabe que empreendedorismo não é só criar empresa, não é só criar CNPJ. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, né? Eu defino no meu livro Arte de Empreender que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E você pode empreender em qualquer setor, em qualquer atividade. Você pode empreender como
funcionário lá na XP, são intraempreendedores. Você pode empreender no setor público, são os empreendedores públicos. A gente conhece alguns servidores públicos, alguns políticos empreendedores, a gente sabe aqueles que fazem as coisas com criatividade, com inovação. Você pode empreender no setor social, como nós estamos fazendo aqui no Instituto Êxito. Eu sou fundador, você é conselheiro do Instituto Êxito. Nós hoje já temos mais de 500 sócios. A gente criou um empreendimento social para poder ajudar a sociedade e a comunidade. E você pode empreender empresarialmente, que é aí criando CNPJ, para gerar riqueza, renda, trabalhabilidade e, por via de consequência, empregabilidade para você, para a sua família e para o país, né? Porque são as empresas, é o setor econômico que gera riqueza e renda para o país. O governo não gera riqueza e renda, o governo só come a renda, né? Só come a riqueza. O governo só recebe imposto, tem um custo muito alto, mas quem gera riqueza e renda são os empreendimentos. De forma que para concluir a pergunta, eu acho que todos nascem com um dom, uns com menos, outros com mais, e o dom pode ser desenvolvido ou pelo fenômeno cultural, familiar, ou senão através de estímulos, como nós estamos estimulando as pessoas no Instituto Êxito a empreenderem inicialmente na vida e depois no negócio. O que me ajudou muito na parte emocional do empreendedorismo, né, porque você falou sobre, tem a parte acadêmica, né, que é ter uma boa faculdade, etc., e tem a parte emocional. O que me ajudou muito na parte emocional foi fazer esporte. Não sei se você era adepto de esporte na adolescência, mas eu sempre gostei de competir. A competição esportiva é uma comparação muito boa com o empreendedorismo, né? Porque você quer vencer, né? Você quer vencer, você tem que lidar com a dor, você tem que lidar com a angústia, com o sofrimento, você tem que aprender a ser humilde, a ser resiliente, a perder e depois ganhar. Então, assim, o esporte é uma dica importante que eu deixo, que é estimulem seus filhos a fazerem esporte competitivo desde jovem, porque isso ajuda a ter os aspectos emocionais mais bem organizados. Exatamente, eu também segui os seus passos, né, o seu caminho. Eu sempre joguei bola, inicialmente era futebol, aí depois, quando cheguei aos 15 anos, comecei a jogar voleibol e jogo voleibol até hoje. Até hoje jogo vôlei de praia, né? Estou morando em São Paulo agora, mas achei até um clube onde tem vôlei de praia, tenho jogado. E a gente está sempre disputando, sempre jogando uma apostazinha de uma cerveja, de um guaraná, sempre querendo vencer, né? Então, estimula, para você ser um esportista, você estimula o empreendedorismo, você quer vencer, então é muito importante as pessoas... Quem é empreendedor nunca quer perder nada, né? Não quer perder, né? É interessante. Mas, Guilherme, para você, o que é ser empreendedor e como empreender no setor financeiro brasileiro, né? Porque não é muito fácil, não, né? Olha, o empreendedor, para mim, é aquela pessoa que consegue transformar o seu sonho em realidade com consistência, né? Empreender, eu sempre digo que é aparentemente simples, né? Receita menos despesa, mais qualidade. Você está empreendendo, você montou um CNPJ, né? A receita é maior do que a despesa, você está tendo lucro, né? E você está entregando qualidade ao seu cliente, seja ele qual for, né? Esse é o conceito macro, né? Quanto mais você transformar isso, empacotar isso num pensamento que você tem, que é o seu sonho, aquilo que te preenche de verdade por dentro, e você vai rumando nessa direção com a consistência que eu falei anteriormente, você está empreendendo, né? Empreender no mercado financeiro, eu diria que é um desafio grande, porque o mercado financeiro ele é super concentrado no Brasil. A gente pensa em investimentos no Brasil, a gente pensa em conta corrente, em cartão de crédito, etc. Basicamente aparecem 5, 6 nomes de grandes bancos, né? Quando se pensa em investimentos mundo afora, não se pensa em meia dúzia de bancos, né? Houve uma concentração aqui que vem sendo desconcentrada. Então, é um desafio um garoto como eu lá atrás querer empreender e querer competir contra esses grandes bancos. Mas, como eu falei anteriormente, começar pequenininho, começar com muita humildade, não ter medo de errar sempre pequeno, ter uma crença muito grande que vai dar certo, ser humilde, acreditar que o sucesso vai chegar a longo prazo e que você vai conseguir se juntar com pessoas melhores do que você, e são essas pessoas que, somadas junto com você, vão fazer com que esse sonho, aos pouquinhos, vá se concretizando. Então, eu acho que nada extraordinário acontece no curto prazo, nada. No curto prazo é muita obstinação, determinação, muito foco,
muita renúncia, mas é esse exercício que a longo prazo, que se feito de forma muito determinada, vai te fazer chegar lá. Então, a gente teve algum sucesso até hoje, mas o sentimento meu e de toda a equipe é que a gente só está começando. Assim como eu sei que você também, né? O empreendedor que é raiz de verdade, ele está sempre só começando, né? Nós somos empreendedores raízes, rapaz. Eu estou começando minha vida empreendedora agora, você também. Também. E as pessoas, elas acham que vão ter sucesso da noite para o dia, né? Eu, depois de 35 anos de muito estudo, muito trabalho árduo e extenuante, muita determinação, muito fracasso, muito erro, muitas noites de sono, muita ousadia, muita coragem, enfrentamento, eu tive sucesso da noite para o dia. Você, depois de 20 e poucos anos, teve sucesso da noite para o dia, não foi? As pessoas pensam... Agora, não tem nada que me incomoda mais que alguém falar, pô, mas agora você não tem mais o que você vai querer agora? Mas o empreendedor de verdade, ele não quer chegar no final. Você quer chegar no final? Você quer chegar no muro que tem aqui atrás? Não. O empreendedor de verdade, ele sempre acha que dá para fazer mais e melhor. Ele sempre acha que dá para tirar, é que nem aquele atleta olímpico que faz salto em altura, dá para subir um pouquinho mais a barra, né? Dá para se preparar melhor, dá para treinar um pouco mais, dá para conseguir se conectar melhor com a equipe, com os funcionários, e você vai sempre aumentando um pouquinho mais a barra. Vê que interessante o que o Guilherme está falando. O empreendedor de verdade sempre quer fazer mais e melhor, sempre mais que o necessário, sempre procurando fazer o impossível, e não só o possível. É incrível isso. Não, isso não é porque ninguém pede, não. É porque sem isso ele não se sente vivo. Você quer tirar a nossa vida? É tirar a chance de poder fazer cada vez mais e melhor. Então, isso me faz me sentir vivo. Isso te faz se sentir vivo. Então, as coisas extraordinárias é quando a gente se junta, porque ninguém faz nada sozinho, né? Mas quando você se junta com outras pessoas que também dependem disso, dependem fisiologicamente disso, aí a conexão dessas pessoas juntas, alinhadas, com propósito, com cultura forte, a longo prazo faz as mágicas que nossas empresas até então fizeram, né? No bom sentido, né? Empreender de verdade é criar e fazer acontecer com ousadia, coragem, determinação, disciplina, muita luta. Isso aqui é empreender de verdade. Isso aí. Sou eu ou você agora? Sou eu, né? Você. O que você acha do sistema educacional brasileiro? Eita, vamos falar um pouco sobre educação, né? Bom, o sistema educacional brasileiro, Guilherme, apesar de ser um dos dois únicos, né? São dois, com verbas constitucionalmente garantidas, porque a própria Constituição diz que o governo federal tem que investir 18% da arrecadação na educação e os municipais e estaduais 25%. O sistema de saúde, 13%. Então, apesar de serem os dois únicos com verbas constitucionalmente garantidas, ele passa por uma série de dificuldades, né? Por muitas crises. Uma das grandes crises é a crise de eficiência, que decorre de vários problemas. O primeiro problema do sistema educacional brasileiro, apesar de já ter melhorado muito, né? Já melhorou bastante. No passado era uma tragédia, mas hoje ainda passa por muita dificuldade. É o próprio sistema educacional que é obsoleto, inadequado, ultrapassado, retrógrado. Própria forma de ensinar. Diferentemente de outros países, por exemplo, o sistema educacional brasileiro ele é altamente repressivo, autoritário, e ensina o aluno aquilo que ele não interessa. Eu estou falando do ensino básico, por exemplo. Não interessa matérias que ele não vai levar para a vida, né? Ensina obrigatoriamente que o aluno deve aprender a fotossíntese, como o óvulo deve ser fecundado, quando na realidade o aluno não quer saber porra nenhuma disso, ele está querendo saber outras coisas. É claro que isso é importante, mas para quem se interessa, né? Quando na realidade o sistema educacional brasileiro ele deveria observar as características de cada um e ensinar o aluno, a pessoa, a se autoconhecer, né? A desenvolver suas habilidades socioemocionais, acreditar nele, né? Ou seja, através do autoconhecimento, fazer com que ele acredite nele, que isso eles não fazem, e desenvolver as habilidades técnicas para empreender na vida e nos negócios, para ser o empreendedor da vida, empreender nos negócios, quando na realidade o sistema ensina aquilo que não interessa
não tem serventia para o nosso mundo. Tem que mudar e tem que mudar radicalmente. Um outro problema do Brasil ainda é o analfabetismo. Você sabe que a gente tem quase 10% da população analfabeta ainda. É uma aberração isso. O governo diz 8%, mas na realidade é mais. Quase 20 milhões. Além dos analfabetos funcionais, Guilherme. Aqueles que sabem ler e escrever, mas não sabem o que está lendo. São as pessoas que não sabem interpretar. Grande parte dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, pelo menos 50% são considerados analfabetos funcionais, que é uma aberração. Se a gente fizer uma comparação com a Coreia do Sul, há 6 décadas, a Coreia do Sul tinha uma situação semelhante à do Brasil, com 35% de analfabetos da população. Passaram-se 6 décadas, sem contar que na época a Coreia do Sul passava por uma sangrenta guerra civil. Passaram-se mais de 6 décadas, hoje quase não existe analfabetismo na Coreia do Sul e no Brasil ainda tem quase 10%, né? Quase 20 milhões de analfabetos, além dos analfabetos funcionais. Agora, a Coreia do Sul fez a lição de casa, tornou todo o ensino básico obrigatório. No Brasil, sabe o que é obrigatório? Apenas o ensino fundamental. Só o fundamental que é obrigatório, os outros não. Lá, o pai tem que botar o aluno na escola, senão vai preso. Aqui no Brasil vai se quiser. Todo o ensino básico lá na Coreia do Sul é federalizado. Aqui apenas o fundamental é federalizado. O infantil e o médio é estadualizado e municipalizado. Ou seja, é uma aberração, né? Muita coisa tem que ser feita aqui no Brasil. Outro problema, por exemplo, é a qualidade. No Brasil, a qualidade do ensino, principalmente por conta das escolas públicas de péssima qualidade, é muito ruim. A Unesco, há pouco tempo, fez uma pesquisa para testar a qualidade da educação básica brasileira. De 130 países, o Brasil ficou em 79º, perdendo para países como africanos, como Zâmbia e Senegal, o que é uma aberração, né? As escolas públicas brasileiras são ruins, falta tecnologia, os professores são mal preparados, ganham muito pouco, os professores no interior aí ganham menos de um salário mínimo. Além de não ter qualificação, ganham menos de um salário mínimo. Ou seja, é um problema extremamente grave, né? Temos muita coisa a fazer, né? Se a gente falar do ensino superior brasileiro, também tem suas deficiências, mas, voltando à comparação com a Coreia do Sul, lá de cada 10 jovens que chega ao ensino, que saem do ensino médio, 9 chegam ao ensino superior. Aqui, de cada 10 que saem do ensino médio, apenas 1,7 chega ao ensino superior. Ou seja, apenas 17%, o pior índice da América Latina. 17% dos jovens de 17 a 24 anos conseguem chegar à universidade. De cada 10, 1,7. E o 83%, por que é que não chega? Primeiro, porque não pode pagar, daí a necessidade de bolsas, de financiamentos. E a gente tem visto que no Brasil os financiamentos estão minguando, estão diminuindo. Então, já melhorou muito, né? O Brasil já melhorou, o sistema educacional brasileiro já melhorou muito, mas muito precisa ser feito, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. E para concluir essa resposta, pasmem vocês que a distorção, a proporcionalidade do investimento do Ministério da Educação no ensino brasileiro é uma das piores do mundo. Enquanto a maioria do orçamento do MEC é investido nas universidades federais, ou seja, gasta mais de 70% do orçamento do MEC para as universidades onde existem 1.100.000 ou 1.200.000 pessoas, enquanto que no ensino básico tem quase 45 milhões de pessoas, apenas 30% do orçamento é que vão para o ensino básico, onde é a base da educação brasileira. Tinha que inverter essa conta. Tinha que inverter, tinha que ser pelo menos... Não, tinha que inverter, tinha que gastar. Por que aqui? Porque aqui, no Brasil, na Constituição Federal, existe o princípio da gratuidade do ensino público. Pessoas que podem pagar vão para as universidades públicas de graça. Os cursos de medicina, 88% dos cursos de medicina, os alunos podem pagar, estão estudando de graça. Odontologia, quase 80%, direito, 60%. São pessoas que são filhas de pais ricos, empresários, desembargadores, mas que vão para lá porque lá tem os melhores professores, porque os professores fazem o concurso para adquirir estabilidade, né? E não pagam, quando na realidade as pessoas que
que precisam das instituições públicas têm 4 opções. Ou estudam muito como eu, porque eu estudei na universidade pública, me matei, passei 3 anos da minha vida trabalhando de dia, estudando à noite, porque senão não ia passar, não tinha outra opção, para ir para uma carreira de alta procura, que foi direito a minha, mas para ir para a medicina, ou tiram uma nota regular e vai para a universidade privada ganhando bolsa no ProUni, ou a nota baixa e vai para a universidade pública para carreiras de pouca procura, como por exemplo letras, pedagogia, que é carreira de pouca procura, ou senão tem que se matar para trabalhar para pagar uma universidade privada. Então, é difícil fazer essas considerações, mas infelizmente é o que acontece no nosso país, né? Vamos falar sobre um tema interessante aqui. Vamos. Inteligência artificial. Opa. O que tu acha aí de inteligência artificial aí para o desenvolvimento das empresas? Olha, quando se fala em tecnologia, eu ainda acho que vai ter muita interação humana ainda, né? É quase como a sala de aula ser um professor, eu acho que ainda tem alguém que possa mentorar os alunos, ainda é algo importante, né? Mas a inteligência artificial é algo que vai ganhar cada vez mais relevância e por trás, o que é o conceito, né? Se você conhece se você tem acesso aos dados dos clientes, seja ele quem for, e você consegue fazer regressões de forma que você consiga ser mais preciso na hora de contatar o cliente, na forma de contatá-lo e etc., você vai oferecer uma experiência mais inteligente por trás. Obviamente que isso é uma trajetória, né? Você não consegue implementar e eliminar o esforço humano, então hoje é muito mais como uma ferramenta de suporte, mas cada vez mais as interações vão ser tecnológicas. É difícil imaginar como a minha filha, minha filha mais nova tem 2 anos de idade. Eu não sei se ela vai buscar possivelmente ela não vai ter um assessor de investimentos mais. Quando ela tiver com 25, 30 anos de idade, tiver algum dinheiro investido, ela deve ter alguma ferramenta que seja inteligente, que vai fazer uma interação automatizada e vai conhecer melhor ela do que um ser humano. Mas, de novo, isso é uma trajetória. Então, a transformação que vai acontecer é que muitos empregos vão ser transformados lá na frente. Né? Assim como quando surgiu o computador, né, se achava que iam acabar os empregos, não, eles só são transformados e a vida do ser humano fica melhor. Né? Então, eu não acredito numa substituição completa. Eu entendo que vai haver uma transformação. Quem fazia uma atividade vai ter outra e os clientes vão ter experiências cada vez melhores, que é a natural evolução humana. Né? Quando a gente consumia um serviço há 30 anos atrás, esse serviço veio sendo aprimorado, seja na direção que for. Né? Então, inteligência artificial é mais uma arma importante que prova a evolução humana. Para a humanidade, né? É uma dúvida que a inteligência artificial é de extrema importância para o desenvolvimento das pessoas e das próprias empresas, das pessoas jurídicas. Porque já existem inteligência artificial, por exemplo, na área de saúde, o próprio computador Watson, né? Ele diagnostica o câncer com muito mais precisão e acuracidade que dezenas de médicos, muito mais rapidez. Inteligência artificial, o melhor exemplo, era como um piloto comandava um avião antigamente. Né? Ele ia com um compasso, tinha um mapa na frente dele, ele ia vendo as estrelas e inventaram o GPS, né? Que ele acessa todos os dados via satélite e consegue te traçar a menor distância entre 2 pontos. Né? Você prefere seguir um comandante que vai atravessar o Atlântico olhando as estrelas ou um GPS que te passa com precisão um caminho a ser seguido, né? Então, mas é importante ter um comandante que saiba ler o GPS, né? Então, a transformação, né? Você tinha um piloto que lia a carta náutica, lia os mapas, né? Depois você teve um comandante que interpretava o GPS. Então, a inteligência artificial é isso, é a interpretação de dados, né? Hoje em dia, cada vez mais, o novo ouro é dados. Quanto mais você conseguir, o empresário conseguir coletar os dados que os seus clientes geram e saber interpretar essas informações de forma que a inteligência artificial te permita ter uma interação mais inteligente com o teu cliente, mais bem sucedido você vai ser no seu negócio.
Interessante. Apenas para concluir essa questão de inteligência artificial, né? Muita gente diz que a inteligência artificial, através da robotização das máquinas inteligentes, vão terminar acabando com a maioria dos empregos que existem hoje. Tanto é que surgiu uma corrente chamada de robocalipse, do apocalipse, né? Mas uma corrente da qual eu me filio é que a inteligência artificial vem para ajudar a humanidade, se a humanidade souber utilizá-la, né? Até porque o robô não pode fazer tudo, né? Coisas que exigem, por exemplo, sensibilidade, criatividade, originalidade, que só o ser humano, só nós podemos fazer, né? É o que Jack Ma, da Alibaba, que é um grande empreendedor, chama de quociente do amor. Quociente do amor. Naquele meu livro, Inovação em uma Sociedade Disruptiva, eu trato desse assunto. É um negócio bem legal isso, mas não vai dar para a gente ficar falando sobre isso, porque tem outras coisas para tratar aqui. Bom, quais as características principais de pessoas com espírito empreendedor e como você desenvolveu tais habilidades? São muitas, né? As principais características, eu elenco naquele meu livro Arte de Empreender, pelo menos 25. Eu vou falar algumas aqui só para... Primeiro é o sonho, né? A gente tem que ser um sonhador, né, Guilherme? Agora não basta sonhar, a gente tem que transformar o nosso sonho num projeto de vida, num propósito de vida. E aí traçar metas e com muita determinação, disciplina, persistência, perseverança, compromisso, dedicação, aí o universo vai conspirar para que o nosso sonho se transforme em realidade. E quando eu falo propósito, a gente tem que viver os nossos sonhos com propósito, porque viver sem propósito não é viver de verdade, é apenas sobreviver. Agora é importante dizer também que os nossos sonhos não vão vir buscar a gente na porta da nossa casa, não. A gente tem que sair correndo atrás deles, né? Porque a distância entre os nossos sonhos e a realização deles é a quantidade de energia que a gente despende para realizá-lo. Então, quanto mais energia, se você sonha grande, esteja disposto a grandes sacrifícios, porque somente o grande alcança o grande. Então, eu costumo definir como um sonhador de sonhos impossíveis, que eu acho que é a primeira característica do empreendedor de sucesso. E costumo dizer que só o impossível é digno de ser sonhado, porque o possível a gente colhe facilmente no solo fácil de cada dia. Já dizia o Walt Disney que é sempre divertido sonhar o impossível, né? E para chegar ao impossível, basta acreditar que é possível. Porque eu escrevo no livro também, Arte de Empreender, que o impossível é feito de várias partes possíveis. Se você vai realizando parte a parte, você chega lá. Quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis, irrealizáveis. Eu estou falando de sonhos grandes como os sonhos de Jorge Paulo Lemann, aquele livro Pense Grande de Jorge Paulo Lemann, porque ele próprio ensina a gente que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, né? Tem uma frase, tem uma expressão que não sei se você conhece, né? Um exemplo, né? Que você falou sobre se ajudar, né? Se você fizer um teste, enguiçar o seu carro numa estrada, ou fingir que está enguiçado, e sentar no capô e começar a pedir ajuda, você vai começar a banar na estrada, fala para, ninguém vai parar, né? Mas experimenta ir para trás do carro e começar a fazer força, começar a empurrar o carro. Você vai ver que muita gente vai parar. O que é a moral da história? Se você não se ajuda, ninguém vai te ajudar. Mas se você se ajuda, muita gente começa a te ajudar também. Então, se você quer que as coisas conspirem a seu favor, faz a sua parte, corre atrás. Isso a própria Bíblia diz, né? Deus ajuda você se você fizer a sua parte, né? Faça a sua parte que Deus vai lhe ajudar. Mas é interessante, eu me lembrei agora você falando isso, de um ensinamento de Steve Jobs, porque você tem que sonhar e trabalhar para a realização do seu sonho. Porque Steve Jobs já dizia, se você não trabalha pela realização dos seus sonhos, alguém vai lhe contratar para trabalhar pela realização dos sonhos deles, né? Então, a primeira característica é o sonho. O segundo é você ser ousado, corajoso, ou seja, não ter medo. Embora, pessoal, todo mundo tem um pouco de medo na vida. Agora, você não pode ter excesso de medo, você não pode ter pânico. Porque coragem não é falta de medo, não é você zerar o medo, é você gerenciar o seu medo, né?
Porque você tem que fazer, vai com medo mesmo, mete a cara, vai com medo mesmo. Porque o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Mas essa característica de gerenciar o medo, né? Gerenciar risco, talvez seja a maior deficiência que a sociedade latino-americana tenha, né? Porque nós brasileiros, a gente quer proteger os filhos, né? A gente não quer deixar que eles assumam riscos, né? Nunca vi ninguém aprender a andar de bicicleta sem cair, né? Então, você só vai aprender a ser alguma coisa se você errar, né? Então, estimular nossos filhos a errarem, a administrarem risco, a entenderem o que de fato é risco, né? Como lidar com isso, como lidar com frustração e etc. Isso que está dizendo são outras características dos empreendedores de sucesso, né? Que é você arriscar, administrar risco, mas eu digo como outras características, você, além de ser ousado, corajoso, de sonhar, você persistir, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. O seu empreendimento não aconteceu da noite para o dia, nem o meu não aconteceu da noite para o dia. Você ser determinado e persistente, porque água mole em pedra dura sempre bate até que fura, né? Já dizia o filósofo Confúcio que não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare nunca. Se você não para, meu amigo, um dia vai dar certo e não pode desistir nunca. Outra característica é você não desistir dos seus ideais, dos seus sonhos, dos propósitos de vida. Bill Gates tem uma frase muito interessante que diz, se tiver que desistir, desista de ser fraco. Eu tenho uma minha que eu digo, se tiver que desistir, desista de desistir. Interessante, né? Se tiver que desistir, desista de desistir. Mais uma outra característica, a resiliência. Eu me acho um cara altamente resiliente. Você também é um cara altamente resiliente. E o que é resiliência, pessoal? É você ser superador de adversidade, porque as adversidades e as dificuldades vão surgir na sua vida todo dia. Então é a capacidade que você tem de superá-las. Você vai errar, você vai fracassar, mas tem que superar, tem que passar uma borracha, né? Mas quanta gente você não conhece? Eu conheço muitos amigos que estão sempre começando alguma coisa nova, né? Você conversa com a pessoa a cada ano e a cada ano é um projeto novo, um projeto diferente e nada que ela comece, ela dá consistência a longo prazo, né? Então a vida empresarial é isso, né? É você acreditar no seu sonho, não ser cabeça dura, ser sempre muito humilde, mas independente de quantas vezes você cair, você levantar, sacudir a poeira, aprender com os erros e ser um pouquinho melhor. É esse exercício que é feito a longo prazo que vai te fazer chegar lá. Exatamente. Outra característica é você aprender com os erros, porque todo mundo vai errar, todo mundo vai fracassar, porque os erros são nossos maiores professores. Aprender com eles, esquecer o passado, passar uma borracha, porque a pior coisa que você pode fazer pelo seu futuro é se prender ao seu passado. O que deu errado, tudo bem, aprende aquilo e vai para frente, olha para frente. Por isso que a gente tem 2 olhos no rosto e não nas costas para olhar para frente, para o futuro. Que é lá no futuro onde nós vamos viver a maior parte, o resto das nossas vidas, não é do passado não. Por isso é importante. Então são inúmeras as características e eu sou um sonhador, eu sou determinado, persistente, eu me acho corajoso, eu tenho medo, mas procuro gerenciar o meu medo, né? Eu procuro ser resiliente, eu procuro ser criativo e inovador. A criatividade e a inovação hoje são outras características, principalmente na sociedade em que a gente está vivendo, que é a sociedade tecnológica, tecnotrônica, digital e também disruptiva, né? Que tudo muda. Então a gente tem que ser criativo e inovador. Não basta ser só criativo, porque criatividade é apenas ter ideias. Você tem que transformá-la em ação para gerar inovação. Então são inúmeras características que o empreendedor tem que ter. Além disso, um pouco da sorte. E o que é a sorte? Sorte é a conjugação de um monte de elementos. Trabalho, conhecimento, determinação, disciplina, persistência, mas sobretudo iluminação divina. Sorte é a iluminação divina, é você fazer a coisa certa, porque aí Deus vai ajudar você. Então são inúmeras características que a gente tem que ter. Não acho que vai cair, só se você ganhar na loteria, né? Mas não acho que você vai fazer um empreendimento a curto prazo e ter sucesso se não procurar se cercar, ser detentor de algumas dessas características não, né, Guilherme? É que no final sorte não existe, né? Existe muita tentativa e erro, né? Muita tentativa e erro até que você vai se aperfeiçoando e é esse exercício a longo prazo que vai te fazendo ficar cada vez mais assertivo naquilo que você se dispõe a fazer, né? É verdade.
Quanto mais trabalho, mais acerto. Né? Aliás, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Mais sorte tem. Quanto mais eu estudo e trabalho, quanto mais preparo, mais sorte eu tenho. Né? Sorte é o apelido que se dá ao trabalho e ao preparo. Interessante. Vamos falar de educação financeira. O que você é especialista em finanças? O que você acha que seria importante, ou você acha que seria importante que as escolas inserissem nos currículos de educação financeira para mudar o mindset dos jovens? Essa educação financeira é um tema que é fundamental, né? Assim, no Brasil, só 3% dos brasileiros dominam juros compostos, né? É um absurdo isso. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil nunca foi um país que teve estabilidade econômica, né? Nunca houve necessidade de aprender sobre investimentos, até porque não havia ambiente, né? Nossos juros no Brasil há 26 anos, desde o início do Plano Real, é de mais de 13% ao ano. Então, investir no Brasil sempre foi uma grande aberração. Bastava comprar um CDB de um grande banco, um título público ou uma LCI, quando muito, né? Então, quando a estabilidade econômica começa a acontecer, naturalmente a educação financeira começa a entrar mais na moda, eu diria, né? Eu comecei ensinando há 20 anos atrás e confesso que convencer as pessoas a investirem de verdade com juros a 25% ao ano, que era o que tinha em 2001, é um desafio grande, porque tinha um imã importante ali que era o CDI, né? Mas eu digo até mais, assim, é importante que as pessoas entendam a economia doméstica, é importante que as pessoas aprendam que mesmo que você seja uma pessoa que não tem dinheiro, ainda não tem poupança, você pode ficar rico um dia, você pode construir a sua própria liberdade, né? Muita gente tem a crença que só pode ser rico quem já tem algum dinheiro, né? E não é. Então, aprender a equilibrar o seu orçamento doméstico, aprender a gastar menos do que você arrecada, aprender a não entrar no cheque especial, são alguns temas que são fundamentais. Educação financeira. Educação financeira na base, né? Então, são poucas escolas que adotam esse tema. A gente tem alguns cursos que a gente oferece gratuitamente, que ensinam adolescentes, ensinam crianças, ensinam donas de casa, ensinam pessoas a construírem essa base, mas eu tenho certeza que isso vai com a estabilidade que o Brasil adquiriu até então e que vai adquirir nos próximos anos, eu diria que esse tema vai ser cada vez mais fortalecido e isso ajuda a formar um país cada vez mais sério, sem sombra de dúvida. De fato, eu acho de extrema importância inserir nos currículos do ensino básico disciplinas ligadas à área financeira, né, para ensinar os jovens a administrar desde o início o seu pensamento financeiro, como ele construir, e também o empreendedorismo. Eu acho que, infelizmente, agora está começando as escolas privadas já ter, mas no currículo público ainda está muito fraco ainda. Muito defasado, Eu fiz uma brincadeira, aliás, eu faço uma brincadeira com as minhas filhas, né? A gente tem um café na XP, né? Que atende nossos funcionários. E toda sexta-feira elas passavam a tarde comigo, né? Até a pandemia. Então elas chegavam lá 2 da tarde, saíam 4 da tarde, ficavam 2 horas lá e ficavam servindo os funcionários. E tem um carrinho que roda os andares, elas iam vendendo barrinha de proteína, amêndoa, né, sanduíche. E o que eu queria era ensinar elas o valor do dinheiro, né? Então, o que elas vendiam, elas tinham 10% de comissão, né? Eu negociei mal com elas, né? Porque elas têm a mesada que é R$50, mas cada semana que elas vão lá, elas vendem, cada uma vende R$1.000, então ganha R$100 em cada ida. Eu falo, pai, eu ganho mais dinheiro com o carrinho que eu estou vendendo do que com a mesada. Eu falei, filha, isso é um bom sinal. Você está aprendendo a ter liberdade financeira. Empreender, né? Está empreendendo. Então, assim, tem como nós pais, né, ensinarmos aos nossos filhos e quem está ao nosso redor conceitos básicos através de brincadeiras, através de coisas lúdicas que vão trazendo esse melhor entendimento do que é dinheiro, de como se consegue, de como se junta, de como se gasta em coisas que são necessárias ou que não são necessárias. Então isso vai ajudando a formar uma sociedade mais equilibrada. Legal. Traz uma aguinha aqui para o Guilherme, que ele está com a boca seca aqui. O copo acabou. Bom, vamos lá. Estamos chegando ao fim já. Quais são os principais desafios de empreender no Brasil
e que dica você daria para superá-los? A empreender no Brasil não é fácil, né? Por vários motivos. Em primeiro lugar, infelizmente, né, eu sou do setor, que é o setor da educação, mas a mão de obra brasileira é altamente desqualificada. Então isso é uma das dificuldades. É um país de uma alta carga tributária, né? Alta carga tributária, claro que tem países de carga tributária alta, mas do Brasil é uma das maiores do mundo, né? Então é uma outra dificuldade. É um país altamente burocrático. Para abrir uma empresa, você passa por tanta burocracia, diferentemente de outros países que abrem rápido. Tem países que você abre num dia, 2 dias, 3 dias. Aqui é uma dificuldade para abrir uma empresa. É um país que até pouco tempo a taxa de juros era lá em cima, né? Então, para você adquirir capital era muito difícil. E hoje, apesar de você que é especialista nisso, apesar de a taxa de juros ser baixa hoje, mas o acesso ao capital é muito difícil ainda. Então, é uma outra dificuldade. Mas podemos elencar também, é um país altamente corrupto, né? Infelizmente, os setores públicos têm eivado de pessoas, procedimentos não republicanos. Isso é muito ruim. Eu escrevi até um livro chamado Falta de Educação Gera Corrupção. E eu provo no livro, né? É um estudo científico feito fora do Brasil, que quanto menor a qualidade educacional de um país, mais alta é a taxa de corrupção. Entendeu? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. As pessoas às vezes alegam, mas muitos corruptos são educados, são formados. Eu não estou falando disso, eu estou falando de que não devia ser, né? Estou dizendo que um país mal educado, um país sem qualidade de educação, é muito mais fácil as pessoas de cima se corromperem. Isso é provado estatisticamente. Mas eu posso te colocar um contraponto a isso tudo? Acho que você está certo, tá? O Brasil é isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem tanta oportunidade, porque, assim, se eu fosse um extraterrestre, tá? Chegasse na Terra, botasse uma faca na minha cabeça e falasse, escolhe um país que você tem que empreender. A gente vai para a Califórnia lá, ou vai para a Ásia. Lá a vida é mais fácil mesmo, tá? Lá a carga tributária é mais eficiente, lá não tem talvez um pouco da burocracia que a gente tem aqui no Brasil. Mas a concorrência lá é enorme. Lá já tem tudo. Porque todo mundo foi para lá. Foi para lá, não, porque lá assim, o Brasil, a despeito de ter mil dificuldades, é um mar de oportunidade, né? Nós somos a prova disso, né? Eu consegui montar uma empresa que compete contra os grandes bancos, você construiu um gigante educacional. E a gente começou do zero e não foi há tanto tempo atrás isso, né? Então, olha quantas oportunidades. Sua empresa tem 19 anos, 19 a minha anos. tem 17. Não é muito tempo. É rápido. A gente foi para a Bolsa de Valores, porque o Brasil realmente é um país de oportunidade. Agora, se a gente não tivesse esses empecilhos, seria muito mais fácil. Muito mais fácil, sem dúvida. Aí, para concluir a pergunta, como é que eu consegui? Utilizando aqueles elementos que eu falei, né? Sendo um obstinado, um sonhador, um determinado, persistir muito, não desistir. Muitas vezes eu esmorecia, aí vou desistir, mas eu sempre procurava ter uma motivação comigo, aí me motivava, voltava e não desistia, mesmo errando e fracassando, procurando superar, sendo resiliente. Então foi assim que eu fiz para... Você teve algum momento assim onde você fala assim, agora cheguei no fim do poço, não vai dar mais agora? Várias vezes. Aí depois amanhã será um novo dia. Aí já acordava, vamos recomeçar. Hoje é um novo dia. Aí, até hoje, em algumas empreitadas da vida, aí você, poxa, para que isso? Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Aí vai dormir mal, sofre, né? Mas no outro dia é um novo dia. Aí pega energia. E vai. E oro também, que eu sou um cara religioso, agradeço a Deus, peço força e parto para cima de novo. Eu sou assim. Sou eu agora, né? Isso aí. Na sua ótica, Guilherme, a responsabilidade social empresarial. Hoje, né, nesse mundo, é pré-requisito para que as empresas tenham sucesso? Eu diria que sim.
inventaram 3 letrinhas chamadas ESG, né? Em inglês, meio ambiente, social e governança, né? Eu diria que a nossa geração, talvez a geração anterior à nossa um pouco menos, a nossa já muito mais, nossos filhos mais ainda, né? A gente já se preocupa em deixar o mundo melhor, né? E que bom que a gente não está delegando isso, né? Porque antigamente o mundo não está bem porque a culpa é de alguém que não é a gente, né? Então cada vez mais ser uma empresa comprometida com o mundo melhor, seja como for, né? Seja seja ajudando a ter um meio ambiente mais sustentável, seja ajudando a construir inclusão social como um todo e assim por diante, isso deixa o mundo melhor. E o que eu aprendi ao longo desses anos é que você ser uma empresa do bem, você adotar o capitalismo consciente, é um ciclo muito poderoso, porque você inspira os seus funcionários, e são pessoas inspiradas que fazem mais mágica, você se conecta melhor com os seus clientes, a sua empresa vai ser mais bem sucedida ainda, né? Porque se você inspira funcionários e você se conecta melhor com os seus clientes, você é um empresário melhor. E você vai deixar um mundo melhor. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz de coisas boas e que eu aloquei capital nessa direção, tudo me retornou muito mais. Então, fica essa dica, né? Empreendedores, sejam cada vez mais ESG, sejam cada vez mais conscientes que deixar o mundo melhor não é responsabilidade do governo ou de quem quer que seja, é nossa. E quanto mais gente abraçar essa causa, mais o mundo fica melhor, mais seremos empreendedores também mais competentes, mais os clientes vão gostar da gente, né? Assim, hoje em dia eu não acho que tem espaço mais, aliás, cada vez mais não vai ter espaço, porque os clientes vão exigir, não só que você tenha o melhor produto, a melhor experiência, o melhor preço, mas que você também seja sustentável. Se você não for sustentável, os clientes não vão querer mais consumir o produto que você está oferecendo. Cada vez mais o consumidor está exigindo isso também. E vai ser cada vez mais. Então, exatamente. É bom porque vai resolver agora. Lá na nossa empresa, além do próprio serviço, né, já ser um serviço de responsabilidade social, que é a educação, né, o próprio FII, a gente tem realizado diversos programas de responsabilidade social, muitas atividades sociais para ajudar a comunidade, ajudar a população. Onde nós temos unidade, a gente tem quase 60 unidades, onde a gente tem unidade, a gente realiza diversos projetos. Além do mais, né, eu tenho o meu Instituto Janguier Diniz, onde ajudo dezenas de jovens, centenas de jovens lá na minha cidade a fazerem um curso superior, aqueles que não podem pagar, todos lá na minha cidade eu dou bolsa de estudo. E criamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Nós criamos, né, eu e mais 34 empreendedores, depois você se juntou aí como conselheiro, e a gente está ajudando e vai ajudar milhões de jovens aí a empreender na vida e nos negócios, né? Vamos mostrar a ele que é possível, não interessa de onde eles vêm. Então isso me orgulha muito, além das nossas empresas, a sua, a minha, serem empresas de responsabilidade social, nós estamos criando também projetos como o Instituto Êxito de Responsabilidade Social. Isso é muito interessante. Eu acho que o empreendedorismo, eu acredito muito que quem vai salvar o Brasil é o empreendedorismo mesmo, né? Porque são os empreendedores corajosos que vão lá, que geram emprego, que geram inovação. Então, quanto mais essa força estiver descentralizada, né? Quanto mais empreendedores conscientes tiverem Brasil afora, mais essa energia do bem se espalha porque muitas vezes fica dependente de um grupo pequeno de grandes empresários, né? Isso não tem força, né? Mas quando é um grupo de empresários espalhado Brasil afora e todo mundo muito consciente, isso é muito poderoso, né? Isso é a melhor maneira de gerar bem-estar social, muitos empreendedores no Brasil. A gente tem 15 minutos, então vamos fazer as conclusões, né? Para a gente, senão o povo vai... né? Veja aí o que você quer me perguntar. Vamos lá. Acho que o tema... Uma pergunta que eu acho super importante: como você trata o tema de cultura e meritocracia nos seus negócios? Interessante você o objetivo, né? Eu acho que toda empresa, para ter sucesso e prosperar, além dela ter visão, missão, né? Ela tem que ter uma cultura social e uma cultura que encante
e beneficie a sua clientela, né? A cultura nossa lá é de encantar e beneficiar os nossos clientes, que são os nossos alunos, embora nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente almeja, mas a cultura nossa, além da missão, da visão, é isso, é oferecer educação de qualidade para que o cliente, além de cliente que é o aluno, saia de lá preparado, preparado para o mundo, preparado para o empreendedorismo, porque lá a gente não prepara o aluno para a empregabilidade mais, isso é coisa do passado, até porque os empregos estão se acabando. A gente prepara o aluno para ser empreendedor de si mesmo, porque temos que ter a consciência que nós somos os maiores empreendedores da nossa história, porque quando ele é empreendedor de si mesmo, acredita nele, ele cria qualquer negócio. Então esse é o foco nosso, é a nossa cultura, e a gente tenta colocar isso na cabeça dos nossos colaboradores, que são cerca de 12 mil colaboradores, entre professores e demais colaboradores, implementando inclusive a meritocracia, né? Porque lá nós temos implementado a meritocracia, aqueles funcionários, principalmente os de médio e alto escalão, coordenadores, que performam melhor, esses têm o maior rendimento. Eu sempre digo que meritocracia é o desafio mais importante que todo empreendedor tem que fazer, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente faz através das outras pessoas, né? Então, conseguir colocar as pessoas certas na posição correta, com as metas adequadas, com a cultura certa, alinhadas com você a longo prazo, é isso que vai garantir com que a coisa realmente aconteça, né? Então, depois de um tempo, tem alguns empreendedores que ficam presos na dificuldade de conseguir mexer nas peças, né? Então, o empreendedor que é verdadeiro, ele está comprometido com o projeto e está ajudando as pessoas a se transformar de tempos em tempos, né? Então, eu diria que esse é o maior desafio que a XP tem, né? Que todo empreendedor tem, que é como é que você vai transformando o seu time ao longo dos anos, as pessoas vão percebendo que a característica que fez elas chegarem até certo estágio não vai ser a característica que vai te levar no estágio seguinte, né? Como é que você ajuda elas a se transformarem, e se eventualmente elas não conseguirem se transformar, é importante que você possa mexer no tabuleiro, né? Se você não mexer no tabuleiro, eventualmente a sua empresa pode até parar, né? Pode até quebrar, né? Então, quantos casos assim a gente acabou tendo mundo afora. Então, meritocracia é um tema que deveria ser o topo da lista de todo empreendedor que está comprometido com o seu projeto a longo prazo. Penúltima pergunta para você. Na sua ótica, como será o nosso Brasil daqui a 5, 10 anos? Olha, eu sou otimista, sou muito otimista. Acima de tudo porque eu acredito muito na força empreendedora, como eu comentei anteriormente. O Brasil é um país super criativo, é um povo trabalhador. A gente tem escritórios hoje fora do Brasil, mas nada como brasileiro. O brasileiro é criativo, é comprometido e é trabalhador. Mas os estímulos naturais não aconteciam no Brasil, porque o capital, que é o que financia tudo, estava empossado. No Brasil são mais ou menos 10 trilhões de dinheiro investido. 80% disso no CDI. Por quê? Porque a vida inteira o CDI foi muito alto. Por que o sujeito vai querer montar alguma coisa, né? Digamos que eu queira montar uma pizzaria. No Brasil do passado, os juros a 14% ao ano, se a pizzaria me rende 15%, me rende 20%, vale a pena você se incomodar, montar uma pizzaria, se você vai ganhar 15% ao ano, se o CDI é 14%, 13%, o seu ganho marginal não compensa o risco que você vai correr. Quando você empodera o capital, quando você aprende que administrar bem as contas públicas faz os juros baixar, quando os juros baixam, o capital é empoderado, a sociedade fica empoderada. Quem puxou o crescimento do Brasil esses anos todos não foi o privado, foi o governo. Óbvio que o governo é importante, mas o governo não pode solucionar tudo o que nos falta. Quem tem que solucionar o que nos falta somos nós mesmos. Mas só com o capital empoderado e com a sociedade empoderada que esse ciclo começa a se intensificar. Então, eu vejo um Brasil do futuro com juros baixos, a mentalidade de empreendedorismo cada vez mais forte, e eu entendo que é isso que vai fazer com que o Brasil vire o país do presente, e não mais o Brasil do futuro. Então, eu estou super confiante. Juro baixo e com mais de 7 empreendedores, né? Juros baixos, as pessoas empoderadas e
estabilidade econômica, isso muda o Brasil. Isso vai surgir, isso surge faculdade nova, isso surge hospital novo, isso surge, tudo que nos falta vai surgir algum empreendedor, como a gente foi lá atrás, vão surgir os outros grupos que vão encontrar as oportunidades que tanto farão a diferença no Brasil. Maravilhoso. Bom, qual é a pessoa que você é mais grata por ter te permitido chegar até aqui hoje? Tem alguém que te... Eu sou grato a muita gente, né? Em primeiro lugar, eu sou grato a Deus, né? Porque eu acho que sem Deus nada é possível. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, então... Mas, depois de Deus, sou grato a meus pais, porque apesar de não terem estudado, eles me incentivaram a estudar. O pai trabalhava no mato, na roça, e mesmo eu estudando em Recife, ele mandava um dinheirinho para mim todo mês. Já pensou? Eles são vivos ainda, Janguier? Graças a Deus. Então eu sou muito grato a eles. Mas sou grato também a uns tios meus que me ajudaram quando eu saí de Pimenta Bueno, com 14 anos, eu fui para lá. Aí uma tia me deu guarida, me deu uma casa, minha tia Irene. Depois eu fui para a casa do meu tio Nivan Bezerra, lá em Recife, que me deu emprego, me deu casa. E a mulher dele, minha tia Berenice. Então essas pessoas me ajudaram, foram meus segundos pais, né? Sou grato a meus irmãos, né, que estão sempre comigo, né? Eu montei os meus empreendimentos com eles estão sempre do meu lado nessa luta difícil. A luta não é fácil, mas estão sempre comigo, então não posso... Mas sou grato também a todos os nossos colaboradores da minha empresa, porque eu digo que sou um sonhador e sonho, crio, mas depois são eles que cuidam, né? Eles são os atores principais. Se não fosse eles, não teria construído nada na minha vida. Eu acho que você deve pensar assim também. Mas sou grato também aos meus amigos, sou grato a todos que criaram, que estão comigo no Instituto Êxito, porque para mim isso é um propósito de vida. Enfim, todo dia, de manhã e à noite, eu oro, rezo, agradeço a Deus, agradeço por tudo que tem me dado, pela força que tem me dado, agradeço aos amigos. Então, gratidão é um sentimento irremunerável e inexprimível, né? No dicionário de Deus, a gratidão tem que vir antes da bênção. Tem que ser grato. Então, sou grato a muita gente. E para concluir, querido amigo, eu acho que esse evento está sendo extraordinário. Essa abertura que nós estamos fazendo, esse ping-pong, esse bate-papo. Espero que vocês estejam gostando, porque passamos aqui uma hora e pouca falando de vários temas de extrema importância para a vida, extrema importância para o empreendedorismo, para que você tenha um mindset vencedor, um mindset de prosperidade, um mindset empreendedor. Quais são as dicas que você pode deixar aqui para quem quer ganhar dinheiro no mercado financeiro? Olha, para ganhar dinheiro no mercado financeiro, a dica que eu daria é... Bom, ponto de partida, forme uma poupança, né? Então, todo mundo, mesmo que você não tenha uma poupança, você se organizar e ter disciplina é possível, basta você realmente querer, né? Depois que você formou a sua poupança e você quer otimizar esse investimento a longo prazo, eu acredito que a melhor maneira é ser sócio de boas companhias, né? Eu sou um grande investidor de ações. Eu acredito que não tem nada mais chantável a longo prazo do que comprar boas companhias, né? Mas é fundamental você ter a consciência que investir em ações tem volatilidade no curto prazo, oscila, mas é justamente essa oscilação de curto prazo que te permite ter mais retorno a longo prazo. Então, 50% do que eu tenho de liquidez eu invisto em bons fundos de ações, né? Eu acho mais inteligente comprar fundos que têm gestores por trás que sabem escolher o timing exato de comprar cada companhia do que comprar diretamente, né? E a história já prova que esses investimentos a longo prazo, a despeito de terem crises como a que aconteceu esse ano, onde esse ano as ações caíram quase 50%, né? Mas já voltou tudo, quase tudo, né? Então, quando você tem paciência e você deixa o capitalismo agir e você faz boas escolhas, a longo prazo quem investe em bons fundos de ações tem
retornos espetaculares. Então essa é a dica que eu deixo a todos vocês que pensam em fazer uma poupança sólida a longo prazo e que não precisam desse dinheiro a curto prazo, né? É fundamental deixar isso claro também, né? Se você precisa usar o dinheiro a curto prazo, não é o caminho, né? Aí deixa no fundo DI, compra um título público que você vai ter a liquidez que você precisa e sem a volatilidade que outros investimentos muitas vezes trazem também. Show de bola. Obrigado, querido amigo. Obrigado, foi uma honra. Muitas lições de extrema importância para mim, para todos nós. Espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado desse nosso bate-papo, onde nós procuramos expressar e passar para vocês aqui algumas lições de vida, né? Lições contando um pouco da nossa história, da nossa trajetória, como a gente fez, como a gente superou os desafios, como o Guilherme superou os desafios e lembrando, viu, nós estamos apenas começando nossa vida empreendedora agora. Então espero que vocês gostem, temos milhares de pessoas assistindo esse nosso Summit Êxito de Empreendedorismo, criado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, cujo objetivo principal é ajudar os jovens de escolas públicas a ter um mindset empreendedor, a ter uma mentalidade empreendedora, a descobrirem que não interessa de onde eles vêm, mas para onde eles querem ir, porque é possível. Foi assim comigo, foi assim com o Guilherme, pode ser assim com todos vocês. Todos vocês podem sonhar e transformar o sonho de vocês em realidade. Sonhem grande que isso é possível. Este é o Summit Êxito de Empreendedorismo, cujo tema central é empreendedorismo, tecnologia e inovação em uma sociedade disruptiva, e teremos para frente aí, ao longo desses 6 dias, mais de 130 palestras de grandes empreendedores brasileiros. Começamos eu e Guilherme, porque nós nos sentimos empreendedores e é uma grande satisfação a gente estar aqui passando esses nossos ensinamentos e essas lições. Um beijo para todos, que Deus abençoe a todos vocês.